Boa noite, meus amigos. Quero dizer da alegria e satisfação de estabelecer esse elo de comunicação com cada um de vocês. Em função das restrições sociais da pandemia, causada pelo Covid-19, nós tivemos que cumprir os decretos, estaduais e federais que determinam o isolamento social. E aqui no estado de Santa Catarina, até o dia 31 de maio, nós estamos aí com as sessões do Poder Legislativo suspensas, o que nos impede de utilizar a tribuna, de fazer esse contato e essa prestação do serviço legislativo todas as semanas através das sessões. Então, os problemas da cidade, eles continuam existindo, assim como a nossa responsabilidade de também tentar dar uma contraprestação, que é o nosso dever, como eleitos por vocês, em todos os problemas sociais que chegam até a gente. Desse modo, toda semana, todas as segundas-feiras, nós iremos estar fazendo essa live aqui, tentando sempre fazer ao vivo, mas hoje a gente já teve um problema ali com o canal do YouTube, não conseguimos transmitir ao vivo, mas o Facebook já estamos transmitindo ao vivo, trazendo aí todas os requerimentos feitos, os ofícios, as leis, as polêmicas que estão ocorrendo no Legislativo, tudo realmente com o objetivo de que a gente juntos possamos construir uma cidade melhor, uma Tijucas melhor, com mais igualdade social, que mantenha uma relação de sustentabilidade com o meio ambiente, com menos violência. Nós tivemos uma época aqui em Tijucas que essa situação da violência era um problema muito grave, com mais democracia, tendo o desejo que a população realmente almeja respeitado, com o poder público sendo tratado com muita transparência, com uma economia fortalecida, com geração de emprego e renda, com uma educação melhor, com escolas equipadas e professores valorizados, que eu acho que essa é uma questão muito importante, o material humano da educação, aquele que vai levar o conhecimento para os nossos filhos, saneamento básico, uma saúde, sem dúvida nenhuma. Agora, em época de coronavírus, nós estamos sentindo realmente o problema que é quando a saúde não é tratada com responsabilidade, quando ela é tratada com desleixo. No caso agora de uma pandemia, a gente sente o problema que é a saúde pública desfalcada, a falta de leitos, a falta de equipamento, a falta de profissionais. São nessas horas que a gente está conseguindo avaliar e ver esse problema realmente de frente. Porém, tudo isso exige planejamento, exige competência, exige compromisso com vocês, com a população em geral, e só quem pode avaliar e decidir sobre os rumos do nosso município, ou sobre quem realmente vai poder executar essas tarefas, são vocês. Isso aí está na mão das pessoas, da sociedade, da população, de todos nós, através do voto. Então, nosso objetivo aqui é isso, é trazer informação, ver o que está acontecendo no Legislativo e falar sobre alguns assuntos polêmicos que estão, digamos assim, sendo veiculados nos meios de comunicações, enfim, relacionados ao Poder Legislativo e à nossa cidade. Hoje a gente vai tratar de dois assuntos. Vamos dividir sempre essa live em 3 etapas. Vamos fazer uma introdução, vamos tratar dos assuntos e depois eu vou dar um tempo para responder aqui as perguntas que eu já estou acompanhando aqui. Se elas existirem, eu também já vou me dispor a responder todas elas. Hoje a gente vai tratar então de um assunto muito polêmico que aconteceu na nossa Câmara de Vereadores, que foram a aprovação aqui de alguns projetos relacionados à reposição salarial, gratificação, os projetos 2382, que foi um projeto de 2020 encaminhado pelo Poder Executivo, pelo prefeito Acasa, e de 2 projetos que foram elaborados de autoria do Poder Legislativo, através da mesa diretora, que também envolveriam, digamos, gastos públicos, enfim. E foram, na verdade, pautados aí às vésperas do decreto, da pandemia. Então, gerou alguma polêmica, gerou áudios e vídeos de um jornalista da cidade que achou que aquilo não deveria ter acontecido, de nós vereadores com alguns comentários, já que também eu e o vereador Isaú votamos contrários. Então depois eu vou dar uma pincelada sobre esses projetos, sempre mostrando para vocês aqui os papéis e os projetos que eu tenho em mãos,
né? E também disponibilizando depois via internet, via e-mail para quem realmente nos solicitar. E o segundo momento nós vamos tratar do que o Legislativo de Tijucas, o que está girando no Legislativo de Tijucas acerca da Covid-19. Quais são os projetos, o que está sendo feito pelos vereadores, pelo Executivo, o que está chegando na casa que, digamos assim, veio em função da Covid ou foram, digamos assim, iniciados, né, distribuídos na casa em razão da Covid-19, passando aí, dando uma pincelada para vocês sobre o que o Legislativo está fazendo em prol da comunidade diante realmente dessa circunstância aí muito diferente, muito sui generis, né, que é realmente a questão da pandemia do coronavírus, do vírus, né, da Covid-19. Então, eu vou iniciar primeiro no tópico 1, que seria realmente trazer aqui para vocês um comentário, um paralelo, enfim, um comentário sobre a questão da aprovação dos projetos de lei na Câmara de Vereadores relacionados a adicional, a reposição salarial, ao que, na verdade, foi feito, né, lá na última sessão antes da Covid-19, né, a aprovação daqueles projetos. Então vamos lá, vamos tratar primeiro aqui do projeto 2382, esse projeto aqui. Esse projeto aqui, ele foi encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara de Vereadores e ele tem uma finalidade muito clara, está aqui, reposição salarial. Aí surgiu alguns problemas e alguns comentários em relação a essa reposição salarial. Aí muitos fizeram vídeos dizendo que essa reposição salarial só serviria a funcionários efetivos e que não atingiriam cargos comissionados da administração pública direta e indireta. É mentira. A reposição salarial se serve sim a ocupantes de cargos comissionados da administração direta e indireta também. Leiam aqui. Está ali, bem claro. A reposição também se dá aos funcionários comissionados da administração direta e indireta. Então, gente, é letra da lei. Aí existe uma polêmica de que não foi aumento, de que não foi isso, de que... Gente, não tem o que nós questionarmos. É uma reposição salarial? É um déficit? Mas gera um aumento? Gera sim. Gera, digamos assim, uma maior retirada dos cofres públicos? Gera sim. Porque óbvio que há um aumento, eu não estou discutindo aqui a legalidade, e que vão retirar realmente dos cofres públicos um valor a mais para fazer essa reposição. Ela é legal? Pode ser. Ela é ilegal? Não sei. Hoje mesmo, o Tribunal de Contas do Estado, né, deu um parecer acerca de um projeto que o governador do Estado fez de reposição salarial aos procuradores do Estado, aos advogados do Estado, e disse que o projeto não era devido, que em época de crise, que isso não poderia ser feita essa reposição. Enfim, é uma discussão que a gente não deve nem entrar aqui no mérito da legalidade ou não. O que nós discutimos e o que nós consideramos, inclusive foi também o que o próprio jornalista, né, o Cláudio também considerou, é a impropriedade da hora de colocar esse projeto. Em plena pandemia, enquanto inclusive nós nem sabíamos o tamanho da situação, que ainda não sabemos, né, realmente colocar em pauta um projeto dessa natureza, um projeto que não estava na casa há muito tempo, tanto é que ele foi distribuído aqui, ele foi assinado aqui no dia 17 de março e foi colocado à votação no dia seguinte, né? No dia 18 de março. Então, quer dizer, a gente vê uma rapidez tão grande, né? Quando o interesse é retirar dos cofres públicos, né? E uma lerdeza tão grande quando o interesse é o da população, é realmente tratar o povo, é saúde do povo, é educação para o povo. Aí os projetos permanecem lá na casa um ano e meio e nada acontece, né? Então, essa foi a colocação. Os outros dois projetos apresentados, que também gerou uma polêmica acerca dessa situação de salários, etc., tem a ver com o projeto de lei 001, que inclusive ele foi pauta da última sessão,
em razão de um veto, né, parcial realizado pelo prefeito, né, municipal, já que o projeto era da Câmara de Vereadores, foi ao prefeito e ele fez um veto parcial sobre esse projeto, que foi um veto realmente relacionado à questão aqui da tabela, né, dos índices de reajuste. Também não tenho que se entrar no mérito desse projeto, né? Fernanda, ele não trouxe prejuízo ao cofre público, não vai ser retirado mais dinheiro em razão dele? É óbvio que vale. Tanto vale que, inclusive, houve a criação de um cargo nesse projeto, que realmente foi o cargo de Procurador-Geral da Câmara de Vereadores. Discutir aqui ilegalidade, se foi bom, se foi ruim, se vai ser ótimo, se não vai, acho que não é o momento da gente discutir isso, até porque já foi aprovado, já vai acontecer. Mas voltamos ao ponto. Houve sim uma retirada dos cofres públicos de um dinheiro do povo e que não era momento para isso acontecer, em função de toda a pandemia, toda a situação de saúde que nós estamos vivendo aqui no município. Da mesma forma, o outro projeto do Legislativo, que seria esse 013, que também cria uma gratificação, né? Uma gratificação a ser concedida, né, pela Câmara de Vereadores, né, aos servidores que participarem das comissões permanentes de licitação. Tá aqui. Então, assim, ó, inquestionável que houve um déficit, digamos assim, nos cofres públicos em razão desses pagamentos. Inquestionável também que se trata realmente de aumento, né, salarial, seja através de uma gratificação para A ou B por uma determinada função, seja a título de reposição salarial por um déficit, sei lá eu qual é, mas aconteceram, foram aprovados e estão aqui. Não sei quais são as justificativas, né, que querem encontrar para trazer moralidade ou trazer qualquer tipo de situação de bom senso para esses projetos. Ao meu ver, não há como se achar esse bom senso, não por a legalidade do projeto e nem por uma questão de mérito desses servidores ou de mérito de nada. A questão aqui que nós estamos colocando é a questão de estarmos numa pandemia, onde as atenções do poder público estão voltadas à saúde, a prover saúde, a trazer, digamos assim, suplementação através de saúde, né? Trazer UTI para nossa cidade, trazer respiradores, munir os nossos profissionais da saúde com equipamento devido. Então, não achamos realmente justificativa moral e ética para a aprovação desses projetos. Mas enfim, senhores, já foi, já aconteceu e realmente não temos mais o que fazer, já é lei. Mas fica a dica, né? Foi isso que aconteceu. Às vésperas de uma pandemia, né, do decreto, levaram essas votações aqui à casa e aprovaram. Aprovaram realmente, entendo eu, as espreitas do povo. Mas o jornalista viu, a vereadora Isaú votou contra, a vereadora Fernanda também, e gerou-se essa polêmica. Então, só gostaria de deixar claro, sem trazer, digamos assim, nenhuma questão política disso, até porque a gente também teve vereadores do MDB que não se manifestaram e votaram favorável, mas trazer realmente uma discussão ética e que para vocês entendam que a questão não é legalidade, a questão aqui é bom senso e moralidade. Acreditamos que, se legal, ele foi aprovado realmente num momento muito inoportuno, não era momento para essa aprovação. Vamos tratar agora, gente, dos projetos relacionados à Covid-19. Então, eu gostaria aqui de apresentar a vocês alguns projetos, né, elaborados de autoria da vereadora Fernanda, que foram apresentados à casa, relacionados à questão da Covid-19. Então, assim, o primeiro projeto que a vereadora apresentou à casa em razão da questão da Covid-19 foi o projeto que já está distribuído na casa desde o dia 25 de março, né? Acredito eu que foi distribuído dia 25, não tenho certeza. Mas, enfim, desde o final de março, relacionado às medidas de proteção à população tijuquense durante o plano de contingência do coronavírus. Aqui está a emenda, né, no caso a emenda do projeto, que eu estou aqui mostrando para vocês. O que a gente pretende com esse projeto aqui, com a distribuição desse projeto na casa, né?
Primeiro, esse projeto, ele tenta, na verdade, trazer aquelas regras de defesa do consumidor para a questão da água e do fornecimento de água e de tratamento de esgoto. O que traria de benefício à população esse projeto? Traria, sim, o impedimento do SAMAI fazer o corte desses serviços à população durante o período da pandemia, que seria aí do dia 20 de março, 19, até o final da pandemia, né, até quando persistir esse decreto. E interrompido a possibilidade de corte de água, também seria, digamos assim, feita uma negociação dos débitos existentes, possibilitando um parcelamento desses débitos pelo consumidor. Então, aquela pessoa que também está devendo, ele teria, digamos assim, facilitado a possibilidade de fazer um parcelamento sem que haja o corte do fornecimento da água. Então, esse aqui é um projeto de autoria da vereadora Fernanda, que já está na casa, e ele pretende realmente fazer essa proteção à população nesse plano de contingência ao coronavírus. O que se pensa nesse projeto? Ah, Fernanda, mas assim, como é que vamos deixar a pessoa sem efetuar o pagamento, né? Que na verdade às vezes até o corte ele representa a pressão do SAMAI em poder receber, que a gente sabe que a autarquia tem um custo, que ela tem que pagar os seus funcionários, tem que pagar. É óbvio que na verdade não dá para ser de graça. Se desse para ser de graça, já seria de graça. Tem um custo e é por isso que a gente acaba reembolsando a empresa desse fornecimento de água. Ocorre que a vereadora entende que o fato de uma família inteira ficar com a água, né, com o corte, ser interrompido nesse fornecimento de água, já vai muito além da questão de defesa e de prestação de serviço. Representaria aí um risco realmente ao saneamento básico, né? Digamos assim, a questão da vigilância sanitária inclusive. Porque imagine, a gente está tratando de um vírus que se exige uma contínua lavação das mãos, né? Estamos ensinando a lavar as mãos, que inevitavelmente vamos necessitar de água para fazer isso. Então, como é que nós vamos interromper um serviço público, que seria o fornecimento de água, e em prejuízo de toda uma sociedade que poderia ser prejudicada em razão da contaminação desse vírus? Então, esse é o objetivo do projeto, né? Tentar realmente ajudar a população a se manter limpa, a continuar utilizando da água, enquanto a gente estiver nessa situação relacionada à pandemia do coronavírus. O projeto está na casa, não temos ainda, digamos assim, um dia que será pautado, mas vamos manter contato com a presidência, até inclusive tentando ver se conseguimos o mais rápido possível aprová-lo, até porque é uma questão que envolve o que nós estamos vivendo agora, que seria a pandemia, e não adianta, depois que as pessoas já estiverem com o serviço comprometido, né, a gente tentar resolver essa situação. Então, esse aqui é um dos projetos apresentados. Um outro projeto também apresentado pela vereadora é o de número 23 de 2020, que ele também está aqui e eu vou, na verdade, mostrá-los aqui, né, mostrar a ementa do projeto para vocês darem uma olhadinha. Esse projeto, que é o número 23 de 2020, o que ele pretende? Ele pretende regulamentar a venda de produtos de higiene e de gêneros alimentícios decorrentes da situação de calamidade do coronavírus. O que se pretende aqui? Se pretende limitar a 3 unidades por pessoa a compra de produtos na nossa cidade em razão de calamidade. Ou seja, no caso de sofrermos realmente consequências dessa pandemia, eu não poderia ir lá no supermercado e comprar 10 álcool gels, prejudicando outras pessoas que estariam lá também comprando. Então, seria uma limitação no quantitativo de produtos de higiene e também de alimentos, em caso realmente de uma consequência grave na nossa cidade, né, de um decreto de calamidade pública, né, em função da questão da própria Covid-19. Fernanda, essa lei ela só vai acontecer caso a gente tenha situação de calamidade. Se continuarmos como a gente está hoje, numa situação em tese tranquila, onde a gente só está realmente sofrendo as consequências do isolamento social, né, da questão só de nos mantermos afastados, da utilização de máscara, que inclusive
Já peço licença aqui a vocês, considerando que a gente está fazendo algo pela internet, que não estamos tendo contato, que não ofereceria risco a nenhum de vocês que estão me escutando, né? Se continuarmos como estamos, essa lei, na verdade, ela não terá, digamos assim, uma efetiva consequência na vida de ninguém, porque nós não temos a calamidade pública decretada. No entanto, se tudo mudar daqui a pouco, nós teríamos aqui um amparo legal para realmente preservar essa questão da venda, né, e do quantitativo às pessoas. Então, é uma lei, digamos que hoje ela seria uma lei de prevenção, não uma lei realmente que já resolveria um problema agora, né, logo, seria uma coisa para o futuro. Outra lei apresentada é a lei aqui, o projeto de lei 26, tá? Que ele dispõe sobre a isenção do pagamento de tributos municipais às pessoas físicas físicas e jurídicas durante a pandemia pelo coronavírus. Então aqui também se faz aqui alguns pedidos de isenção de correção, isenção de multa no pagamento dos tributos, no caso, municipais. Fernanda, seria uma isenção total? Não, seria uma isenção de alguns encargos, né, que poderiam vir a ser, digamos assim, depois parcelados e resolvidos junto à municipalidade. Essa aqui também foi uma lei apresentada pela vereadora. A outra lei, ela trata de uma outra situação que também para a gente aqui foi uma questão de saúde pública que muitos municípios, inclusive do Brasil, estão enfrentando, que é a situação da dengue, né? Nós estamos tendo aqui vários casos de dengue, hoje a gente já passa de mais de 100 diagnósticos de dengue confirmados no nosso município, que é um problema de saúde pública grave e que realmente tem que ser combatido, tem que ser revisto os programas da saúde relacionados a isso. Como uma forma, inclusive, de incentivar e delimitar um pouquinho mais essa situação, a gente instituiu aqui um dia de prevenção ao combate à dengue, tá? Que na verdade isso serviria para a gente poder fazer conscientização, todo o trabalho relacionado à doença para a população. E existe um outro projeto aqui que a vereadora também distribuiu na casa, que seria um procedimento de combate a vetores epidemiológicos localizados em imóveis não utilizados, não habitados, abandonados, ou que, embora contenham edificações iniciadas, estejam elas demolidas, tá? Então, que é esse projeto aqui, que é o projeto de número 30, tá? Nós temos uma situação no nosso município relacionadas à questão desses imóveis, né? Que são imóveis que estão ali, muitas vezes abandonados, desocupados, e que a gente não sabe se da existência ou não de vetores nesses estabelecimentos. No entanto, a Secretaria, né, de Saúde, o Departamento Epidemiológico, também não pode chegar lá na minha casa, se estiver fechada, arrombar lá a porta, entrar e ver se tem água parada ou não tem. Então, esses profissionais também ficam, digamos, sem um amparo legal para resolver muitos assuntos relacionados a esses imóveis aqui, que seriam imóveis, né, não habitados, abandonados, enfim. Que tem proprietários, óbvio que alguém é dono daquele imóvel, mas ele abandonou, não deixou terrenos, enfim. Então essa lei aqui, ela tenta justamente fazer essa preservação aos agentes públicos relacionados à fiscalização como meio, né, de prevenção à dengue. Então com essa lei aqui, se caso for aprovada pelos meus colegas e sancionada, né, pelo prefeito, a gente aqui está permitindo que os agentes realmente entrem nessas casas, inclusive com um amparo aqui através de uma notificação, que seria emitida uma notificação com prazo de 10 dias para que a pessoa se manifeste. Caso ela não se manifeste, o município, no caso, poderia tomar uma providência quanto a esses imóveis. Seria um amparo legal aos agentes de saúde, ao secretário, né, para que ele possa trabalhar com liberdade e amparado pela lei nos casos desses imóveis abandonados. Uma lei que eu acho que é de muita valia ao município de Tijucas. Não existe essa lei aqui, existe em vários outros municípios, que dá realmente a garantia ao secretário municipal, à equipe, né, epidemiológica de Tijucas, a agir no caso desses imóveis abandonados. Acho uma lei de grande valia realmente ao nosso município e
já está na casa. Vamos pedir aí encarecidamente que os meus colegas, né, entendam também dessa forma e possam fazer com que essa lei passe a vigorar no nosso município, algo que eu acredito que vai ajudar e muito a questão da fiscalização aqui do nosso município. Por último, senhores, acredito que vamos conseguir sempre conversar e fazer essa live aí em torno de 30, 40, no máximo 50 minutos. Estamos aqui agora com 30 minutos, não será cansativo, a gente vai tentar sempre dar o recado de forma rápida, precisa, já trazer tudo meio que organizado, para que a gente não perca tempo aqui com vocês. E por último, nós vamos tratar aqui agora de um projeto encaminhado pelo prefeito municipal à Câmara de Vereadores, né, que dispõe sobre as medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do poder executivo do município, que é uma forma realmente também de tratar o enfrentamento da situação de emergência da saúde pública, né, e decorrente, evidentemente, do Covid-19. Então, o prefeito municipal, Eloy Mariano Rocha, encaminhou essa lei aqui à Câmara de Vereadores para que os vereadores fizessem, né, fosse colocada à votação. Os vereadores de bancada da oposição ao governo, vereador Eloy, vereador Esaú, vereador Fabiano, vereador Fernando e eu, vereadora Fernanda, tomamos conhecimento dessa lei. Em função de algumas situações que nós consideramos que não são legais e propícias aí no nosso município, né, nós acabamos por protocolar junto à casa essa emenda modificativa. E é sobre essa emenda modificativa que eu gostaria aqui de conversar um pouquinho com vocês. O prefeito municipal, ele realmente teve que mandar esse projeto de lei complementar à Câmara de Vereadores, até para legitimar as ações dele, porque é uma situação muito diferente da situação normal que a gente vive no município, né? Então, evidentemente que ele tem que também se resguardar, né, legalmente de toda essa situação que nós estamos vivenciando aqui no nosso município. Ocorre que tiveram algumas situações que foram colocadas aqui nessa lei que nós entendemos que não seriam, digamos assim, devidas, mesmo numa pandemia. E eu vou tentar explicar para vocês aqui sobre justamente essas situações que nós, na verdade, acabamos por apresentar essa emenda modificativa a esse projeto, que é o projeto número 76/2020. Então, assim, a primeira modificação que nós aqui elaboramos, tentamos trazer aqui de novidade a essa lei, ela ocorre no artigo 2º. Vou ler para vocês um pouquinho o artigo 1º, que é só para vocês, na verdade, entenderem por que essa lei foi feita. Então, o artigo 1º diz assim: fica autorizado o chefe do Poder Executivo a adotar medidas administrativas para regulação de pessoal com vistas ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, essa lei, ela visa dar poderes ao prefeito nessa situação excepcional. Ou seja, ele seria ali agraciado com uma caneta mais pesada, com poderes maiores, e o que é justo, em razão dessa questão de emergência. Coisa que ele não poderia fazer se não houvesse a situação de emergência e nem essa lei que eles estão tentando aprovar aqui. Então, no artigo 2º, é dito o seguinte: entre as medidas referentes à gestão de pessoal, fica autorizado o Poder Executivo a determinar. Aí diz o item 1 assim: concessão unilateral das seguintes medidas administrativas. Com esse inciso aqui, com esse inciso, ele poderia conceder unilateralmente várias medidas administrativas. Entre elas, licença-prêmio, caso tenham sido preenchidos os requisitos legais. Então, está preenchido o requisito legal da licença-prêmio,
aqui essa lei está recomendando que o prefeito já conceda. Por quê? Se a pessoa já está com problema na pandemia, já está meio que não trabalhando em razão da pandemia e da questão do isolamento em casa. Então, nada mais justo que conceder a licença-prêmio ao servidor. Ok. Se o servidor não quiser, não. Aqui a lei é clara. O prefeito terá concessão unilateral. Ele vai chamar o servidor e vai dizer, ó, meu amigo, é o seguinte, a gente está vendo uma pandemia e eu estou lhe dando, aqui estou lhe concedendo a sua licença. Tá? Então, isso aí é um dos poderes que o prefeito, digamos assim, teria em razão dessa lei. Os outros poderes seriam férias coletivas ou férias normais individuais, o poder de chamar a pessoa e dizer, ó, quero te dar férias porque a gente está vivendo uma situação aqui que não vamos precisar de você para atender o público, porque não podemos atender, então você pode ir para casa. E a linha C, que foi a que a gente realizou a modificação, diz assim, férias antecipadas para servidores públicos que ainda não tenham cumprido o período aquisitivo, tá? Nós entendemos que não seria devido ao prefeito dar férias antecipadas a um servidor que não tenha cumprido o requisito, digamos assim, do período aquisitivo. Por quê? A gente entende que ele estaria dando folga a uma pessoa que não teria direito ainda a essas férias, digamos, né? A essa folga. Então, a bancada de oposição fez a seguinte emenda modificativa a esse item aqui do artigo. Seriam, então, férias antecipadas, só que de modo proporcional, para os servidores públicos que ainda não tenham cumprido a totalidade do período aquisitivo. Então, a gente entende que poderia se dar férias sim, né? Só que não seriam férias, digamos, por si só. Seriam férias antecipadas, porém de forma proporcional. Ele só teria direito, se ele trabalhou 6 meses ali do período aquisitivo, ele teria direito a metade das férias, que seriam 15 dias. Não totalidade das férias, que seriam os 30 dias. Então, a gente só acrescentou ali a essa linha, né? As férias antecipadas, porém de forma proporcional, não de forma, né, total. Depois nós fizemos uma outra alteração aqui também, nesse artigo 2º, aí seria uma outra linha, que seria a linha 3, que tratava o seguinte, né, que o prefeito poderia então fazer deslocamento provisório de servidores nas seguintes modalidades. Então, o prefeito poderia deslocar os servidores da sua função. Então, a pessoa, ela está lotada para ser, digamos assim, uma atendente lá na Secretaria de Educação. Mas a educação não está funcionando, então tem uma outra situação de atendimento na saúde. Então, ele poderia modificar essa pessoa dali para lá, para dar, digamos assim, maior, prioridade, enfim, um serviço de mais qualidade lá na saúde, que é onde, em tese, se estaria com maior demanda, com maior precisão, digamos assim. O que é correto? Esse poder dele fazer o deslocamento provisório, não é um deslocamento definitivo. Passou o período da pandemia, não há mais, o servidor voltaria ao seu posto inicial. Porém, dentro desse artigo ali das alíneas, havia uma situação aqui onde estava sendo permitido deslocamento para composição de força de trabalho, aí é que está. Dizia que a pessoa poderia ir junto a órgão público diverso, integrante ou não da administração pública municipal. Então, nós fizemos uma modificação também, digamos assim, nesse artigo. Nós entendemos que poderia haver o deslocamento, tá, para a composição de força de trabalho junto ao órgão público, porém, integrante da administração pública municipal. Não integrante da administração pública municipal, que é como a lei chegou, digamos assim, na casa. Então, a gente também aqui elaborou, junto dessa emenda modificativa dos vereadores Eloy, vereador Isaú, vereador Fabiane, vereador Fernando, uma discussão da bancada de oposição, realizamos também essa emenda modificativa a esse projeto. Fizemos também uma outra emenda modificativa, que é na linha 4, aliás, no inciso 4 do artigo 2º.
Esse aqui é uma modificação que será muito importante para os profissionais da educação, tá? E vou explicar para vocês por quê. Principalmente para aqueles profissionais contratados em caráter temporário, que seriam os ACTs, né? Os famosos professores ACTs. Como é que veio essa lei para a gente, né? Para a votação? Como é que o prefeito mandou essa lei? O prefeito mandou assim, inciso 4º. Fica permitido que ele pode fazer, né, unilateralmente, pode chegar lá no gabinete, fazer uma decisão e resolver e suspender ou extinguir os contratos de trabalho dos servidores admitidos em caráter temporário e dos termos de compromisso de estágio. O prefeito nos mandou isso, dizendo que ele poderia, de forma unilateral, mandar embora, acabar, extinguir esse posto de trabalho ou suspender temporariamente os estagiários e os ACTs. Nós, a bancada de oposição, reunidos, entendemos que o prefeito não poderia extinguir, mandar embora, simplesmente acabou, para os profissionais contratados a título temporário relacionados à educação, relacionados aos professores. Então ele poderia mandar embora sim, ou extinguir o contrato, quero dizer, né? Mandar embora para que vocês possam entender, ou suspender todos eles contratados em caráter temporário, com exceção dos professores. Por quê, Fernanda? Porque nós entendemos que a educação ela está no mesmo patamar da saúde e que nós não poderíamos deixar as crianças sem esse respaldo público da educação. Sem falar que esse professor ACT que se está querendo mandar embora, simplesmente extinguir o contrato, poderia fazer a sua função de maneira virtual, através de vários aplicativos, de maneira, digamos assim, ordenada, aqueles alunos que não têm condição de ter acesso à internet ou que não poderiam realizar esses trabalhos, através de trabalhos didáticos, que ele poderia ir lá, levar o trabalho para casa e com horário marcado, vir esclarecer as dúvidas com os professores. Então nós entendemos que os profissionais, que os professores contratados a título de caráter temporário, tá? Os ACTs, são peças fundamentais nesse processo de educação, nesses tempos de isolamento social. Nós não poderíamos abrir mão desses profissionais na nossa sociedade, sob pena de nós estarmos realmente mutilando a educação do município, que nós sabemos que hoje é feita em grande parte por esses profissionais, que são os profissionais, os professores ACTs. Então, essa foi a grande modificação que nós entendemos de grande valia à sociedade do nosso município, à educação do nosso município, no que se refere à contratação dos professores ACTs. Aos demais, é desnecessário? Estamos num período que temos que conter custo. Achamos que o prefeito realmente tem que ter essa deliberalidade de gestão. Ele pode sim deliberar sobre isso, porque é uma questão de gestão. Ele tem que realmente diminuir custos, os tributos diminuíram, tudo diminuiu. Os nossos empregos, as nossas rendas, isso é uma situação que está atingindo a todos e não será diferente com a gestão pública, a gente sabe disso. É óbvio que todo mundo precisa, mas a gente sabe que vivemos numa época realmente de pandemia, de economia, de fechar realmente as torneiras, né, da administração pública municipal. Essa foi digamos, a inserção. Aí a bancada também reunida optou por inserir também um novo artigo, tá? Que na verdade deixaria inclusive mais claro essa situação relacionada ao professor ACT. Então a gente inseriu um artigo nessa lei, né? A lei 76 de 2020, que foi encaminhada pelo prefeito Eloy à Câmara de Vereadores. Essa lei ela foi encaminhada à Câmara de Vereadores no dia, vamos dizer aqui, 22 de abril, tá? Ela está na casa, está tramitando na casa. Inclusive, ela estava pautada para a última sessão virtual, né? No entanto, devido a essa emenda modificativa que foi apresentada pelos vereadores de oposição, né? Fernando, Fabiano, Esaú, Eloy e Fernanda, então essa lei acabou não sendo votada. Então, a gente acrescentou então mais um artigo a essa lei.
E o artigo que nós propomos aqui na nossa emenda modificativa, que inclusive está aqui com a assinatura de todos os vereadores que a elaboraram, né, através de muita discussão na nossa reunião da bancada da oposição, tá? Esse aqui seria o artigo, no caso o artigo 3º, né, inserido nessa lei que o prefeito encaminhou. O que diria o artigo? O professor admitido em caráter temporário não poderá ser dispensado no período de vigência do decreto de isolamento social e ou calamidade pública. O disposto no caput desse artigo, né, aplica-se ao professor com contrato vigente em 20 de março de 2020, termo inicial do decreto 18.332. Então, esse aqui realmente seria o artigo que consagraria a impossibilidade do prefeito realmente extinguir os contratos dos professores ACT e mandá-los embora, tá? Com esse artigo aqui e com essas modificações, a gente estaria aqui levantando uma bandeira em prol da educação do nosso município, em prol das nossas crianças, impedindo com que essa situação realmente difícil, social muito difícil, de calamidade realmente social também, não só de saúde, porque são várias famílias que esses professores aqui sustentam. Então, na verdade, essa aqui é a nossa bandeira, manter esses empregos e manter a educação das nossas crianças sem modificações, com alternativas, utilizando-se de outras alternativas, de internet, de trabalhos, como eu já disse, pré-agendados para aquelas crianças que não tenham condição. O que temos que entender é que a gente não pode fazer, digamos, 2 pesos e 2 medidas, né? Nesse caso, nós não poderemos colocar a saúde à frente da educação nesse momento. Nós temos que tentar manter essas 2 bases da sociedade que são extremamente importantes alinhadas, tá? Então, esse é o objetivo realmente da nossa emenda modificativa. Manter os professores ACTs nas suas posições, efetuando o trabalho com as nossas crianças, como tem que ser. Queridos, estamos chegando aqui ao fim, né, da nossa live. Espero ter sido esclarecedora. Eu gostaria de saber aqui, vamos ver o que temos de perguntas, né? Não sei se temos aqui perguntas. Não consigo ver as perguntas. Vamos ver aqui aonde estão essas perguntas. E aí a gente vai tentar responder essas perguntas. Eu não estou conseguindo visualizar as perguntas. Elisandra, tu consegue me falar as perguntas? Sheila Bettinelli. Perfeito. Por que Tijucas o legislativo não é atuante? Porque... consegui achar, meninas. É que eu estou aqui, né, estou aqui tentando me achar, mas acho que vai dar certo. Vamos lá. Por que em Tijucas o legislativo não é atuante? Eu não entendo que o legislativo de Tijucas, digamos assim, como um todo, na verdade, ele não seja atuante, né? Eu acho que o legislativo de Tijucas, ele é atuante, mas ele é atuante para dar respaldo ao executivo. Então, assim, quando as leis são em benefício da administração pública, da gestão pública, para fazer um escudo ou defender o prefeito Eloy, é rápido. Ela entra dia 17, né? E é colocada em votação dia 18. Então é extremamente atuante, na verdade ele é meteoricamente atuante, né? Vamos dizer assim. No entanto, quando a gente coloca uma lei, né, que é de benefício da população, para isentar, para instituir, para fazer a máquina pública andar em direção ao povo, aí realmente ela é inoperante. Sinto dizer, sei que vou sofrer represálias de colegas, né, em função dessa verdade dita, mas é uma verdade. Basta qualquer munícipe entrar no portal da Câmara Municipal e verificar, né, os projetos distribuídos e por que eles não são pautados, né? E inclusive ver o teor desses projetos, né, se eles
alguém ali tem projeto que não é com benefício à população? É evidente que não. Quem é o vereador que vai entrar com um projeto que é contra a população? É óbvio que não. Todos os projetos, eles são para beneficiar a população em algum aspecto, né? Os feitos pelos vereadores. Então, eu entendo que há essa questão do peso e da medida. Entendo que muitos vereadores que ali estão não têm, digamos assim, com clareza o que é ser um vereador. Não tem isso claro. Eles não entendem que o vereador é para fiscalizar. Nós não precisaríamos de vereador para elogiar o prefeito. Entende? Se for para eu elogiar o prefeito, não precisa de vereador. Nós precisamos de vereador que faça, sim, a fiscalização, a crítica severa, para encaminhar essa gestão pública em direção ao povo, gente. Então, o que eu vejo é que realmente tem muita gente ali desalinhada com a função para que foi escolhido, né? E isso traz, querendo ou não, um problema sério, um problema social sério, porque a gente acaba vendo leis que poderiam beneficiar a população relegadas, né? E algumas que só servem a beneficiar o prefeito sendo aprovadas. Então, eu acredito que consegui responder, né? Tens a próxima pergunta aí, Elisandra? Hélio Ventura. Por que não abaixa o valor do salário dos vereadores, então? Eu sou favorável a essa redução de salário. Só que a gente tem que pensar no seguinte, vamos colocar essa situação de forma bem prática. Eu vou baixar o meu salário, ok? Posso dar 100% do meu salário, não tem problema nenhum. O meu salário vai parar onde, Hélio? Ele vai parar lá na mão do presidente da casa, né? Aí o presidente da casa, ele vai fazer com esse dinheiro que sobrou, em tese, o que ele bem entender. Porque até hoje nós não fomos consultados acerca de nenhum repasse para lugar nenhum. Tá? Para teres uma ideia, o último presidente repassou para a Polícia Militar, não sei quantos carros, fez um acordo com o pessoal da CIC, do CDL, para fazer uma praça, repassando dinheiro também, né? Então, quer dizer, eu mesma eu tenho esse projeto de redução do salário dos vereadores, inclusive repasse, pronto. Mas tu queres me dizer que eu quero te dizer que eu não me sinto estimulada em tirar um dinheiro que está na minha mão e que no último mês eu comprei todo em cesta básica e em material para fazer máscara, para ajudar as pessoas com o coronavírus, entregar na mão de uma administração que eu não acredito, porque eu não sei o que eles vão fazer com o dinheiro. E até hoje eles não me provaram de forma legal, coerente, de que estão usando esse dinheiro de maneira correta. Então eu não me sinto à vontade de tirar o dinheiro que eu estou ali utilizando para comprar cesta básica, que nos últimos meses a gente distribuiu mais de 100 cestas básicas, ao custo de R$110 cada uma. Então tu faz a conta, a gente ganha em torno de 5 mil e poucos reais por mês, bota 100 vezes os 110 reais que a gente gasta para uma cesta. Digo cesta porque geralmente a gente compra uma carne, coloca um frango junto, então acaba não sendo aquela cesta ali de 70, de 80, sempre fica um pouquinho a mais, tá? Então, eu sou totalmente a favor, eu acho que o dinheiro do povo, ele tem que voltar para o povo, e te digo, tá, aqui, a vereadora Fernanda ainda não apresentou esse projeto porque não confia em quem vai administrar esse dinheiro. E eu tenho certeza, do mesmo modo que o dinheiro que já foi encaminhado não chegou na mão do povo, esse meu mísero dinheiro também não irá chegar. Então eu prefiro utilizar o meu dinheiro fazendo as minhas ações, que eu sei que a máscara está chegando lá no rosto das pessoas porque eu estou entregando, eu sei que a cesta básica está chegando na casa das pessoas porque nós estamos entregando, e muitas vezes não é nem eu que entrego. A pessoa, eu estou precisando, Fernanda, tem uma pessoa lá, vai lá, querida, entrega. Então a gente às vezes não sabe nem aonde a nossa cesta está sendo entregue. Mas eu sei que as pessoas que vieram pedir são pessoas de confiança e estão entregando. Então eu venho administrando essa situação financeira dessa forma, tá? Agora, se houver, de repente, mas a questão é que nós não podemos, digamos assim, entregar o dinheiro e dizer para onde ele vai. Isso não é permitido pela lei. Se isso fosse permitido, com certeza eu já teria feito essa lei. Mas eu já andei pesquisando, inclusive vendo em outros municípios, e eu fico impossibilitada de
digamos assim, de gerenciar esse dinheiro à distância. Eu não posso doar para tal situação. Se isso for possível, se a gente conseguir, se tu conseguires até inclusive um modelo, se existe algum município que algum vereador conseguiu fazer isso, eu quero te pedir encarecidamente, me encaminhe esse projeto, que tu podes ter certeza que a vereadora vai fazer esse projeto. Só que eu quero dizer aonde o dinheiro vai. Porque o que eu estou vendo é muito projeto, muito dinheiro chegando e muito pouco eficiente lá na barriga do povo, lá na saúde do posto de saúde. E aí eu estou vendo que se eu der o meu salário, eu vou estar fomentando mais algo que eu não concordo e não acho correto. E é por isso que eu ainda não elaborei esse projeto. Acho que respondi, né? Tem mais alguma pergunta aí? Da Sumaia Ferreira. Certo. Deixa chegar o verão para vermos como vai ficar, Fernanda. Eu penso nisso todo dia, que todo período de alta estação, Tijucas seca. É um problema realmente de muito tempo. A gente sabe que isso não é de hoje, né? A gente não está aqui para tapar o sol com a peneira. No entanto, também é de conhecimento público e de todos que também nunca se teve tanto problema em tão longo tempo como se teve aí no último verão. A gente via faltar por pequenos, né, espaços a água, se via. Mas a gente já sabe que realmente é um problema sério. É um problema que não tem, digamos assim, acredito eu, prazo para acabar. Também não acredito que essa nova estação de tratamento que foi feita vá resolver esse problema, tá? Até porque a gente sabe que já existem estudos e que se precisaria de toda uma reestrutura no sistema, coisa que a gente não viu realmente ser apresentada por essa gestão aí do SAMAI. E continuam aprovando loteamentos, continuam com força total, digamos assim, com relação ao consumidor da água, que está se aumentando, e no entanto não se comprova uma estratégia para esse aumento. Então, realmente a situação que se vê hoje no município é de se esperar realmente, Sumaia, que vá se repetir o que já aconteceu realmente o verão passado, infelizmente. Temos a Tijusauro Tijucano. Por que a maioria dos vereadores tem cargos comissionados e fazem a vontade do prefeito? Ele deve ter respondido a pergunta. De fato, essa é a grande resposta, né? Talvez seja por isso que muitos acabam votando com o prefeito e esquecendo realmente dos interesses do povo, pode ser. É uma possibilidade de resposta essa. Aí temos um desabafo do Paulo Henrique Schmidt. Certo. É até uma vergonha um município com tanta arrecadação, um posto 24 horas largado daquela maneira, parece um prédio abandonado. É verdade, Paulo. Eu tenho assim muita tristeza de ver também a saúde de Tijucas do jeito que está. A gente acompanhou aí denúncias o ano inteiro, né, essa legislatura inteira, de falta de medicamento, de tudo. E o que falta realmente é uma gestão eficiente, com números. A questão da arrecadação de Tijucas, ela não é uma má arrecadação, é uma excelente arrecadação, mas eu te digo mais, além dessa questão de recursos de arrecadação municipal, nós temos várias linhas de créditos, de projetos a nível federal, envolvendo saúde, envolvendo educação, envolvendo cultura, e o que a gente vê realmente é uma falta de planejamento, uma falta de projetos eficientes, uma falta de alguém que realmente fizesse esses projetos e a gente conseguisse realmente trazer esse dinheiro lá de Brasília para fazermos obras, para desenvolvermos projetos aqui na nossa cidade, e a gente não vê isso acontecer, tá? Eles não conseguem fazer um planejamento interno e, consequentemente, também não conseguem fazer um planejamento e um projeto eficiente para que os detentores do dinheiro público lá de Brasília possam fazer um repasse eficiente, que não há competência para isso, tá? A exemplo, eu posso te citar a própria Ponte do Pernambuco. Eu tenho conhecimento que por 2 vezes havia verba disponível, pública, para fazer a ponte. E aí, os outros prefeitos, cada um que chegava, levava o projeto pela metade, faltava índice, o dinheiro não era liberado. E hoje a administração pública, ela exige essa competência, esse planejamento, essa gestão realmente de projetos do prefeito. Porque se você não entrega o que é devido no tempo certo, você perde o dinheiro.
seria o mesmo que eu chegasse ali no banco, berrasse pro gerente da porta do banco e dissesse, eu quero 5 mil reais na minha conta. E o gerente ia dizer, não, mas a senhora me traga, por favor, o seu documento, o seu CPF, a senhora me diz o que a senhora vai querer com o dinheiro, porque eu tenho que ver qual é a linha de crédito que a senhora vai se ajustar. É para construção, é para educação? Eu acho que eu estou me fazendo entender, né? Assim acontece com os recursos de Brasília. Quando eu peço dinheiro público, eu tenho que justificar, eu tenho que dizer para que serve, eu tenho que mostrar que eu vou usar, vai haver medição de obra. É um dinheiro que ele vem, mas ele vem carimbado. E infelizmente, essa gestão municipal não consegue trabalhar com dinheiro público, posso dizer honestamente. Porque uma gestão pública que trabalha com dinheiro público sem apresentar projeto algum, sem respeito às medições de obra, ela não é uma gestão pública séria. Não é de jeito nenhum, porque não há transparência, ninguém sabe aonde foi o dinheiro e por que foi. Veja bem o que aconteceu com a nossa Beira-Rio, né? Foram lá na Câmara de Vereadores, todos os vereadores de situação, vídeo do prefeito vídeo gravado, que ia pegar 10 milhões no banco tal, a custo zero praticamente, e iriam fazer a tão sonhada Beira-Rio. Cadê a Beira-Rio, senhores? Não sei, eu acho que a Beira-Rio deve ter se mudado para Geraldo Ribeiro, deve ter se mudado para Polônia, deve ter se mudado para outro lugar, porque na Beira-Rio o dinheiro não foi usado. Então, isso que eu quero dizer, tá? Há muito blá 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 e pouco papel, tá? Essa gestão pública não tem competência para gerir papéis e projetos. Ela não lida com dinheiro público com seriedade, com transparência. Então, ficamos aí refém realmente de uma situação muito complicada. Temos umas perguntas? Temos uma. A Rose Bósio, que praticamente tu já respondesse. Fernanda, sabes como está o andamento do asfalto da Beira-Rio? É o que eu falei, né? O que eu tenho para dizer? Como vereadora, esse asfalto ele já deveria estar sendo finalizado. Considerando-se que faz 2 anos que nós aprovamos um projeto de 10 milhões de reais para os cofres públicos municipais, justamente com esse objetivo, fazer o asfaltamento da Avenida Beira-Rio. E o que aconteceu? Desviaram o dinheiro para outras ruas e a Beira-Rio não aconteceu. Fernanda, meu Deus, tu és contra o asfaltamento das outras? Não, eu não sou contra nada, gente. Eu já inclusive falei isso numa entrevista essa semana. Eu sou a favor de tudo. Só que a gente tem que lidar na gestão pública com prioridades. E infelizmente ou felizmente, a nossa prioridade de asfaltamento na cidade hoje é a Beira-Rio. E infelizmente ela foi relegada pelo prefeito. Ele simplesmente esqueceu do que falou, do que disse, do que nos convenceu a aprovar o projeto. E no dia da aprovação desse projeto, eu fiz um discurso que não achava certo ser aprovado, porque o dinheiro público tinha que ser carimbado. Cadê o projeto de onde vai o dinheiro? E eu fui apedrejada. Ou seja, assim, a Fernanda não confia, é do quanto pior melhor. E tá aí, gente, a prova de como realmente a gente não deve confiar. E de como a gente não pode confiar. A gente tem que confiar no que está escrito e assinado. E olhe lá ainda, né? Porque dizem que existe um termo da Águas de Bombinhas, com toda a responsabilidade de P4, tudo que até hoje não entregaram um termo. Eu já fiz requerimento, várias pessoas já fizeram, eu nunca vi isso assinado. Mas dizem que existe, né? E não cumpriram. Então, quer dizer, se eles já não estão cumprindo nem o que escrevem e assinam, imagina o que falam, né? E é o que a gente hoje está presenciando na administração pública municipal. Temos umas perguntas? Temos da Morgana Reis. Fernanda, você sabe me informar em questão das audiências do fórum? Quando voltarão? Morgana, assim, ó, a questão da audiência do fórum é a mesma situação de prefeitura, de atendimento público, de tudo que está acontecendo, inclusive as nossas sessões. Até o dia 31 de maio está proibido, né, a aglomeração, temos que nos manter em isolamento social, ao que é essencial, utilizando máscaras, etc. Isso tudo só será resolvido após o dia 31 de maio. Hoje, inclusive, eu dei até uma resposta no Face, acho que foi pro Franciel, eu não me lembro agora. Foi uma pessoa que falou ali no Face com relação ao INSS. E a pessoa dizia, fui lá, quando é que vai voltar? É uma situação horrenda, é uma situação horrível, porque realmente também o INSS está na mesma situação.
as pessoas sem agendamento, inclusive com problema de saúde grave, sem perícia, sem nada, e não vai ocorrer nada até o dia 31 de maio, tá? Enquanto estiver vigorando essa questão do isolamento, do decreto estadual, realmente os órgãos públicos não irão funcionar. Temos alguma pergunta? Alex, mais um desabafo. Desviaram a verba do asfaltamento? Isso não existe. Sim, desviaram a verba do asfaltamento, não tem outra alternativa, né? Se você acompanhar todo o discurso daquela sessão, que eu até vou tentar ver qual foi o dia certinho e até pegar uns relances dos discursos ali, você vai ver que o dinheiro não veio carimbado, que realmente eles não apresentaram o que iriam fazer, só prometeram e que depois realmente não cumpriram. As perguntas acabaram. Então tá, gente. Sempre à disposição de todos vocês, via as redes sociais, via WhatsApp, tá à disposição para esclarecer. Todas as situações que a vereadora está comentando aqui, a vereadora tem os papéis nas mãos. Se vocês quiserem que eu remeta para vocês esses papéis via WhatsApp, via e-mail, pode manter contato comigo, com a minha assessoria. A gente tem um e-mail do gabinete que vocês podem estar enviando esses e-mails. Chama gabi.fernandamello@câmaratijucas.gov.sc.br. Podem estar encaminhando, também pode estar encaminhando para o meu e-mail pessoal, que é um Gmail, fernanda.melo.bayer@gmail.com. A gente vai estar escaneando o material que vocês estiverem me solicitando e a gente vai estar encaminhando. Todo o material que eu também estou falando, inclusive as leis, vocês podem ter acesso via portal da Câmara de Vereadores, através de um linkzinho que tem lá, que é o CPL, tá? Lá vocês podem entrar, ali vocês vão pedir por projetos, vai pedir a data, se vocês querem projetos de 2020 ou de 2019, enfim, qual é o ano, e vocês também terão acesso. Hoje, gente, a coisa é muito clara, então assim, não tem o que enganar, tá escrito, né? Não tem muito o que inventar. Esse é o recadinho. Segunda-feira nós estaremos aqui de volta, falando sobre os projetos, falando sobre o que a gente já conseguiu aprovar na casa, sobre os ofícios que estamos encaminhando à Vigilância Sanitária e vários outros órgãos pedindo realmente providências quanto às situações que vocês vivem, quanto às situações de problemas que vocês enfrentam e que a gente está aqui para tentar minimizar. Quero deixar um abraço a todos vocês, desejar saúde. Por favor, se utilizem da máscara, porque nós não temos UTI, nós não temos respiradores na cidade suficiente para, mínimo que seja, 5, 6 pessoas, nós não temos, tá? Os grandes centros também estão, digamos, já cheios de gente. Então, esse aqui é o melhor, hoje é o melhor remédio. O remédio que a gente tem hoje para o coronavírus hoje é uma simples máscara, tá? Se tiver alguém que não tem máscara, que não tem condição de adquirir, também nos colocamos à disposição. A gente montou meio que uma fábrica caseira de máscaras, ainda temos algumas unidades, já distribuímos mais de 400 máscaras à população, temos ainda um estoque, podemos estar distribuindo, também mantenham contato, se a gente puder também ajudar vocês nessa forma de prevenção, a gente está à disposição sempre. E quero dizer para vocês que isso vai passar, que a gente vai daqui a pouco estar podendo discutir mais sobre política pública e menos, digamos assim, sobre equacionar a saúde, ter que resolver um problema a toque de caixa. A gente vai poder conseguir planejar uma cidade melhor, sem essa pressão que a gente hoje vive em função desse coronavírus. O que eu posso dizer para vocês, a gente vive um momento de incertezas. A gente aqui não tem certeza do que vai acontecer amanhã, se esse decreto vai ser até o dia 31 de maio, ou se ele vai se estender, se realmente o coronavírus vai chegar aqui contaminando muita gente ou pouca gente. É uma resposta que nem os médicos hoje conseguem dizer, a gente escuta muita coisa, a gente já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E vou dizer uma coisa para vocês, a única coisa que nós podemos hoje é ter fé. Ter fé em Deus, ter fé no ser humano, trabalhar a nossa mente, e é isso que eu desejo a todos vocês. Muita fé no futuro, porque tudo isso vai passar.
A nossa resposta hoje então é essa, é fé. Um beijo no coração de todos e até a próxima segunda.